Oi, seja bem-vindo, também bem-vinda aqui ao canal. Já fazia um bom tempo que eu tava querendo fazer esse vídeo, há mais ou menos um mês, quase assim, mas não tava conseguindo encontrar tempo. E hoje eu consegui. Que bom, ai meu Deus, que saudade daqui do canal. A luz eu acho que ela vai dar uma variada, porque tá começando a formar um temporal, então a luz vai mudar conforme o tempo vai passando aqui no vídeo. E eu vim fazer a aula que foi votada há quase um mês atrás aqui no canal, que é sobre energia. Eu não sabia que nome colocar, porque ao falar sobre energia, naturalmente a gente acaba falando sobre outras coisas, né? Porque a energia, ela é a parte mais sutil do nosso corpo, pelo menos assim, se a gente for falar puramente da energia, mas a gente vai falar também de outras coisas, né? Por exemplo, a energia cristalizada, que é o nosso corpo físico. Então, ao falar sobre energia, a gente entra em vários outros assuntos, como, por exemplo, a energia que circunda cada ser, a energia dos pensamentos, enfim, né? O quanto essa energia que a gente vai falar influencia no nosso corpo, no nosso físico, no nosso psique, no nosso espiritual, enfim, né? E ela seria uma aula muito maior, porque tem muitas coisas a falar e eu vou tentar ser sucinta nessa. E mais pra frente, ou nos próximos vídeos, posso trazer uma complementação dessa aula, senão ela ficaria assim 10 horas por mim, assim 5 horas virariam, sei lá, um mini cursozinho. Então eu vim compartilhar um pouquinho o que eu sei sobre isso, que vai muito dentro dos meus estudos pessoais. Para quem não sabe, eu sou mestre em Reiki, né, instrutora de Reiki. Então eu precisei estudar e ainda estudo para formar um pouco dessa teoria de Reiki, que é muito importante, tanto a teoria quanto a prática. Inclusive, falando sobre o Reiki, né, essa aula ela pode ser um complemento para quem fez comigo os cursos de Reiki. Ali, entre aspas, principalmente o curso de Reiki nível 1, que é uma parte do nível ali que é quem tá entrando, que eu gosto de dar um foco maior, uma coisa mais teórica, para depois, conforme vai passando, trazer uma coisa mais prática ou mais sentir, porque a gente estuda não para ter um racional cheio, não para necessariamente ser uma pessoa intelectual, mas é para a gente aprender a desenvolvendo outras faculdades, como diz Joana de Ângeles. Tem coisas que a gente precisa passar pelo racional para a gente desenvolver o próprio equilíbrio emocional que tanto se fala, né? Precisa passar um pouco pela mente. Só que tem um momento que esse racional ele não deixa a gente ir mais além, porque esse racional ele acaba atrapalhando e aí a gente precisa sentir, o intuir, né? Então, enfim, quem fez o curso de Reiki comigo, essa aula, ela vai ser um complemento e quem tá fazendo, chegou até aqui nesse vídeo, se quiser fazer o curso de Reiki, vai ser também um complemento, tá? Porque um aprofunda o que o outro não aprofunda, né? Então, vamos lá. Bom, aqui, então, a gente vai ver um pouquinho sobre o espírito e o espírito encarnado. Essa aula, ela vai focar mais, então, nessa anatomia do espírito, né? Ou seja, a gente vai pegar algumas partes ali para estudar do que é formado esse espírito, certo? Eu quero depois fazer uma aula mais específica só sobre a energia, desde a parte mais filosófica, quando que começou a se falar sobre energia, antes de Platão até recentemente o que é energia ou o que foi descoberto até hoje, o que está sendo estudado odiernamente, né, pela sociedade aí moderna, dentro do cientificismo, enfim, mas essa é sobre o espírito, tá? Predominantemente, eu vou trazer aqui sobre a filosofia espírita, só que vou misturar outras filosofias, tá? Bom, a gente vai falar sobre o espírito encarnado, um pouquinho sobre a aura humana, um pouquinho sobre a saúde e a aura, porque quando a gente fala da aura, a gente vai começar a entrar em outras questões, porque a aura ela acaba influenciando tudo na gente, né? Sobre, então, o mecanismo da saúde e da doença, um pouquinho ali falando sobre os chakras, os estudos da mente e o ego, que vai formando ali alguns estados.
e algumas ferramentas para o equilíbrio, tá bem? Bom, o ser humano ele sempre quis estudar um pouco a mais sobre a nossa origem. O ser humano ele sempre foi muito curioso, desde lá a antiguidade, desde antes de Cristo, para tentar descobrir qual é o plano que sai desse mundo da matéria, como é, de onde a gente veio, qual a nossa origem, e sempre tiveram algumas teorias sobre isso. Platão, ele é o mais conhecido que falava sobre isso, falando lá sobre o mundo das ideias e comentando também de que haveria uma vida após essa morte, certo? Falando aqui sobre o espiritismo, que é o que na atualidade hoje mais traz esse estudo aí do espírito e tenta esclarecer pra gente o que é o espírito, porque se a gente for ver dentro da filosofia, o que a gente tem para falar sobre o espírito, sendo assim bem sucinto, falando dos mais conhecidos assim, né? A gente pode falar sobre Platão. O que o Platão falava basicamente sobre o espírito, ele comentava de que a gente tinha um corpo físico, e esse corpo físico ele estava sujeito a alguns erros, porque ele não conhecia a verdade mais extensa, e de que a gente teria um corpo e que esse corpo teria um outro corpo, que seria o corpo imaterial, o corpo de que quando eu deixar esse aqui, que é em carne e osso, eu teria um outro. Então ele deixa subentendido que quando a gente morre, a gente iria para esse mundo que se chama o das ideias, né? Um mundo mais abstrato, um mundo mais espiritual, tá? Quando a gente vai olhar, por exemplo, para o Raja Yoga, o Raja Yoga fala de que existe um mundo dos espíritos, como se fosse um plano dos espíritos, e lá nesse plano fica como se fosse, para eles, o nosso espírito é uma coisa que não tem forma, é como se fosse uma luz do sol, é como se existisse um plano que tivesse várias luzinhas, uma luz maior que seria a imagem de Deus e várias luzinhas que seria o nosso espírito, que quando ele encarna ele vai ganhando outros corpinhos, que seria, por exemplo, a alma e o físico para estar encarnado, e depois ao morrer a gente teoricamente voltaria a ser essa bolinha aí de luz, voltaria para a fonte maior. Esse é uma imagem mais oriental, tá? Aqui no Ocidente, quando a gente fala de espírito, a gente lembra muito do espiritismo, tá? Só que ainda dentro da filosofia, a gente teve alguns autores ali que tentaram falar um pouco sobre o espírito. A gente teve o Descartes, que o René Descartes, né? Ele falou um pouquinho, ele deu uma pincelada sobre o espírito. Ele comentou de que sim, a gente tem o físico e que a gente tem uma parte que dá para chamar também de alma. E o elo, que seria a alma, e o corpo físico seria a nossa glândula pineal. Então ele fala assim, existe sim um corpo mais sutil, né? Ele não falava assim, existe uma alma e existe o corpo físico. E o que está entre os dois é a glândula pineal. Isso é muito interessante porque, se a gente for ver em alguns estudos, a glândula pineal de quem é médium é maior do que a glândula pineal das outras pessoas. E quem medita muito, essa glândula pineal pode ir aumentando. Então, é interessante, é no mínimo interessante aí essa coisa que ele uniu, né? O que a glândula pineal seria ali o elo entre o físico e o espiritual, né? E é curioso de que as pessoas que têm mais um contato com o espiritual têm essa glândula maior. Só que quando a gente entra no espiritismo, o espiritismo ele é mais profundo nisso. Ele fala de que o espírito é o ser imortal, e o espírito ele não tá aqui propriamente dito, mas o espírito ele tá manifestado em um veículo. Esse veículo seria um corpo físico. Só que esse espírito ele é muito mais sutil do que esse corpo físico. Então, como que ele vai fazer para entrar em um corpo que é mais denso do que ele? Ele vai criar uma roupagem. Que roupagem é essa? Cadê?
o perispírito, né? Que vai ser o veículo para ele entrar no mundo físico. Deixa eu ver aqui. Eu não vou... Eu sou terrível nesse negócio assim, aqui. Vai ficar tudo torto. Vou botar aqui. Vai torto mesmo. Ai, gente, vai torto mesmo, né? Enfim, terrível, mas é isso aí. Então, o espiritismo, ele vai comentar, agora eu não sei como que saiu daqui. Gente, olha que bonitinho, bem melhor assim, né? Então, para o espiritismo, o perispírito, como que ele é formado? Ele é formado através do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é como se ele fosse a criação de tudo. É como se ele fosse a energia maior que permeia e que está no universo e que ela é a criadora de todas as coisas. Né? Então Deus se utiliza dessa energia, desse fluido cósmico universal para criar. Então esse perispírito, ele é criado de fluido cósmico universal mais sutil. O nosso corpo é criado por fluido cósmico universal mais denso, certo? E assim são formadas todas as coisas. O perispírito para o espiritismo, a gente até vai falar um pouquinho aqui, ele pode ser mais ou menos denso, certo? Dependendo de como é aí o pensamento, o sentimento, a qualidade de vida da pessoa, de cada pessoa, né? De cada ser, assim. Então, ou seja, o veículo, a roupagem dela pode ser mais pesada ou menos pesada. É como se fosse assim, né? Para andar na rua, preciso de uma roupa, ou seja, eu para encarnar vou precisar dessa roupa, né? A minha casa aqui é o plano dos espíritos, eu posso andar como eu quiser na minha casa, mas para sair na rua, vamos dizer que a rua é o planeta Terra, né, que eu vou encarnar, eu preciso colocar uma roupa. Quanto mais roupa eu coloco, uma roupa pesada, vai ser difícil de caminhar, de movimentar, de mexer os braços e tal, e vai estar desconfortável, não vou conseguir ficar bem. E quanto mais uma roupa levinha ali, uma roupa confortável eu tiver, mais fácil vai ser de eu me locomover, de eu me mexer, né? De coisas nesse sentido. Então, esse é o perispírito, tá? Bom, quando a gente fala do espírito propriamente dito, se a gente for ver em algumas vertentes orientais, a gente estaria aqui para a gente evoluir, queimar alguns karmas e voltar para o mundo dos espíritos. Né? A gente vai voltar para a nossa família espiritual, né? Bem resumidamente. Se a gente for ver mais para o catolicismo, a gente está aqui tendo uma única experiência, né? E que depois, ao morrer, a gente pode ir ou para o reino dos céus ou para o inferno, né? Bem assim, né? Simplista, sendo muito simplista, né? Se a gente for ver para o espiritismo, né? Nós somos seres que fomos formados simples e ignorantes e que a gente vai evoluindo. Então, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai reencarnando, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai evoluindo no sentido de se transformar mesmo, de sermos pessoas melhores, mais éticas, mais desenvolvidas, mais amorosas, né? Mais empáticas, enfim, até chegar à perfeição, certo? Todos os que a gente for ver, assim, as vertentes espirituais falam muito disso, né? Seja no anjo, que é muito transformado ali no catolicismo, sendo no Raja Yoga, parece que sempre tem uma coisa que fala da iluminação, que fala dessa transformação, que fala da gente se desenvolver, né, como pessoa, como ser humano, enfim. É bem interessante essa visão, assim. Apesar de que no catolicismo, né, tem a gente que depois pode desfrutar ou não dos céus e tem seres que já são evoluídos, né? Já foram como se fossem criados, evoluídos. Só que aí que tá, né? Se a gente for questionar, que Deus seria esse, né, dentro do catolicismo? Será que seria justo Deus criar um anjo perfeito
já sempre gozando lá do reino dos céus, que nunca teria experimentado o inferno, que nunca teria vivido aqui na terra, e criar um ser ignorante que vai sofrer na vida e que depois ainda por cima vai para o inferno, que Deus seria esse, né? Que cria seres bons e cria seres ruins, né? E se não for Deus que criou, né? Esses seres infernais, né? O diabo, enfim, quem foi então que criou? Se Deus foi quem criou todas as coisas. Então, o catolicismo hoje ele acaba perdendo alguns adeptos porque ele não dá algumas respostas para as pessoas. E isso não é uma crítica direta, mas é uma coisa de que muitas pessoas acabam se questionando, que outras filosofias já trazem uma resposta maior para a gente, principalmente nessa era que o nosso racional está muito desenvolvido. Aquilo que não tem uma coisa lógica tá ficando para trás, né? Porque a gente está desenvolvendo mais o nosso racional. Então o espiritismo, ele encanta muitas pessoas porque ele dá uma maior resposta. Ele fala assim, não, todo mundo, todos os seres do universo foram criados simples. O que a gente chama de espíritos evoluídos, ou que o catolicismo chama de anjo, foram seres que também foram criados simples e ignorantes, passaram por algum mundo, passaram por todos os perrengues que todo ser passa, e ele foi se desenvolvendo, ele foi se conectando com a fonte, com o Criador, foi se descobrindo, foi se depurando, e hoje ele está mais desenvolvido e está ajudando os irmãos menos desenvolvidos. Olha, é um pouco mais racional, né? Não que, nossa, então é a verdade absoluta, mas ele já traz uma coisa racional. É muito interessante, né? Eu, pelo menos, que vou para esse lado muito dos estudos, eu acho muito interessante. O catolicismo sempre deixou para mim também, até como criança, alguns vácuos. Então, ele é muito bom para desenvolver o amor, para desenvolver a fé, para desenvolver algumas coisas, mas no quesito de explicação acaba ficando muita coisa debaixo do tapete, né? Por isso que a gente vai falar do quê? Da espiritualidade. A espiritualidade, ela vai além da religião. Porque eu posso pegar várias religiões, o que cada religião tem para me oferecer, e eu vou ser uma pessoa mais completa. Eu vou pegar o ensinamento de um, unir com de outro, com de outro, com de outro, e eu vou ficando uma pessoa mais rica. Né? Eu não vou ficar fechada só para uma religião. Isso que os estudos a gente fala da própria expansão da consciência, certo? Mas então, né, a gente tem um espírito, a gente fala de coisas separadas, assim, a gente tem um espírito, a gente tem um corpo, parece que o espírito tá lá e sei lá, no outro lado do universo e o corpo tá aqui sozinho, né? Mas não, mas esse corpo, esse espírito é um só, certo? Só que a gente fala assim, o corpo, espírito, só para ficar mais fácil, certo? Pra gente compreender, mas tá tudo muito conectado, é a mesma coisa que fala assim, o espírito é o meu cabelo e o corpo é o pé. Tá, mas o cabelo, ele não tá no mesmo corpo que tá o pé? Ou tá separado, né? O meu cabelo tá lá na esquina e o meu pé tá em Marte, né? Como é que eu ia caminhar? Como é que eu, né? Então é a mesma coisa aqui, não se confundiu mais, mas esse é o exemplo que me vem à mente quando eu penso, certo? Bom, o perispírito, então, pro espiritismo, ele é esse veículo que a gente se apropria para poder encarnar, certo? E lá, depois eu vou trazer um pouco de algumas referências aqui para você, mas o que o espiritismo fala, né? Sabemos que os espíritos são revestidos de um envoltório vaporoso, formando para eles um verdadeiro corpo fluídico, ao qual damos o nome de perispírito, e cujos elementos são colhidos do fluido universal ou cósmico, o princípio de todas as coisas. Foi aquilo que a gente falou, tá? Existe um fluido cósmico no universo que Deus se manifesta através desse fluido cósmico. No espiritismo a gente fala que espíritos mais superiores ajudam a manipular esse fluido para criar os mundos. É a mesma coisa que eu, né, vou pegar uma argila, vou pegar ali uma terra, misturar com a água. De onde veio a água? Do fluido cósmico universal.
De onde veio a Terra? Do fluido cósmico universal. Vamos dizer que nessa analogia eu sou um espírito, sei lá, superior. Tá longe ainda, né? Mas vamos dizer que sim. Aí eu pego ali, manipulo a água, manipulo a terra e formo uma argila. É como se os espíritos superiores fizessem isso criando um novo planeta. Só que não é que ele vai criar o planeta, né? A gente vai... tem a Gênese, ela é muito interessante, né? E a Gênese, ela vai falando de que os espíritos superiores, eles foram ajudando aqui o planeta Terra, quando ele estava ainda se formando, que virou milhões de anos, e a nossa ciência, ela explica muito bem. E a Gênese, ela mistura essa ciência física com a ciência o que a ciência física sabe, com essa ciência mais espiritual, e vai falando que a espiritualidade foi ajudando, como se fosse colocando sementinhas, e a própria natureza, ou ali, entre aspas, causalidade, foi formando, fazendo a sua própria alquimia, né? A natureza foi se formando, mas os espíritos foram ajudando, né? É mais ou menos isso, não sei se eu atrapalho mais ou se eu ajudo, acho que eu ajudo, né? Mas enfim, é isso que a gente estava falando, a gente é criado através do fluido cósmico universal, e para o espiritismo a gente é um espírito, só que para estar aqui na Terra, né, que é a matéria mais densa, a gente precisa de uma roupa, né, que é o sair para a rua. Então, o perispírito seria essa roupa para o espírito se manifestar na matéria, certo? Quando a gente vai falar de perispírito, a gente vai acabar caindo na aura. Por quê? Porque se a gente é um espírito que a gente precisa de uma roupagem para vir, essa roupagem, então, ela vai ter uma energia, né? E o que o perispírito fala sobre isso, né? O perispírito não está confinado no corpo, como numa caixa. Por sua natureza fluídica, ele irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, como o vapor que dele se desprende. Então, esse perispírito, né, ele emana uma energia que a gente vai chamar de aura, certo? A aura, a gente vai comentar aqui mais da aura humana, né? Só que todo objeto, ele tem uma energia. Quando a gente pega um cristal, será que eu tenho um cristalzinho aqui? Tem um cristalzinho aqui. Existe uma terapia, cristaloterapia, que ela usa a energia dos cristais e vai colocando em cada chakra. Por que existe essa terapia? Porque o cristal, ele tem uma energia nele. Ele tem uma informação contida nele. Esse cristal aqui que eu peguei, ele tem uma informação contida que vai trazer uma energia mais mental, mais calmante, mais espiritual, né? Então, se eu fosse pegar essa energia, eu colocaria pertinho do meu chakra, que tem uma qualidade parecida, né? Então, a gente poderia falar da aura do cristal. Quem dá curso de cristaloterapia, o que faz? Dá curso para falar sobre a aura das pedras, né? O Reiki, né? Eu que sou instrutora de Reiki, o que eu falo? Lá eu falo da aura humana, né? Então, a gente vai falar aqui dessa aura humana. A aura, eu vou chamar de aura aqui, porque ele é um termo bem conhecido, mas a gente poderia chamar de tantas outras coisas, por exemplo, campo energético, Ki, Chi, campo de energia humana, fluido energético do perispírito e assim por diante, né? Cada filosofia vai dar um nome, né? E aura, como a gente tinha comentado, tudo é o fluido cósmico universal manipulado. Só que o que é a aura? É o fluido, que foi manipulado, mas que ele vai ganhar uma energia pessoal. É a mesma coisa da argila, né? Ela foi ali criada através do fluido cósmico, que vamos dizer que é a água, mas a Terra criou a argila. Mas eu vou dar argila para alguém. E essa pessoa tem uma energia. E ela vai impregnar a energia dela nessa argila, né? Para ser bem simplista, se for uma pessoa amorosa, ela vai ali usar a argila, sei lá, para ser um copo e vai ficar impregnada a energia amorosa dela. Se for uma pessoa com mais raiva, ela vai usar aquele copo ali e vai ficar com a energia de raiva nela.
Então, se a gente for dizer que a argila é o nosso corpo e que as pessoas que foram usando são as nossas emoções, ora vem a raiva, ora vem o amor, ora vem a paixão, isso vai ficando impregnado em mim também, né? Então a aura é isso, a aura é a energia que eu emano, certo? E ela tem uma influência muito grande dos nossos pensamentos, do nosso sentimento, das nossas emoções, certo? E claro, né, ela vai ter uma influência no corpo e o corpo vai ter uma influência também na aura, porque tá tudo junto, tá tudo unido, tá tudo conectado. Como eu comentei, a gente vai falar de corpo, a gente vai falar de aura, a gente vai falar de espírito, só que tá tudo junto, né? Tá tudo misturado. Bom, a Joana de Ângeles, que é um espírito que Divaldo Franco faz muito livros psicografados, o que ela fala da aura, para tentar explicar, né? Ela fala que a aura é um revestimento temporário, imprescindível à encarnação e à reencarnação. É tanto mais denso ou sutil, quanto evoluído seja o espírito que dele se utiliza. Também considerado corpo astral. Exterioriza-se através e além do envoltório carnal, irradiando-se como energia específica ou aura. Essa energia específica foi o que eu comentei ali. Eu posso ter uma energia específica que traz uma sensação boa. Eu posso ter uma energia específica que não traz uma energia tão boa. É muito perceptível de ver quando a gente chega perto de alguém. A gente pode se sentir bem porque essa energia que a pessoa irradia traz é boa, né? Ou pode ser que não. Esses dias uma pessoa comentou pra mim, você tem uma energia muito boa. E era uma pessoa que nem entendia muito, assim, espiritismo, ela só sentiu, aí ela falou, nossa, a energia é boa. Então é uma coisa que todo ser é sensível pra perceber essa energia, só que às vezes a gente não tem consciência dela. A gente não entende muito bem, mas a gente sente de alguma forma ao se aproximar das pessoas, dos ambientes, e todo o ambiente tem uma aura, tem um campo que emana, porque o que as pessoas pensam fica impregnado ali. Se a gente for em uma igreja, vamos dizer a igreja católica, que tem os cantos gregorianos, tem pessoas rezando, às vezes tem muita coisa ali da fé, do milagre. O que está sendo exteriorizado? Pensamento. Pensamento é energia. Sentimento é energia. E o que isso acumulado vai virar? Uma grande aura, né? A igreja material, o tijolinho ali é o corpo, as pessoas que vão pensando ali, que vão sentindo, vão emanando e formam uma grande aura ou campo energético, tá? Ou ki da igreja, ti da igreja, depende, certo? O que é, por exemplo, se a gente for em um lugar onde as pessoas usam crack, né, que se chama, sei lá, de cracolândia, nem usa mais esse termo, mas enfim. Qual vai ser a energia, o campo energético lá? Vai ser o mesmo da igreja? Não. Né? Vai ser um campo mais pesado, de pessoas às vezes que não têm fé, que estão confusas. E ao passar pela igreja, eu posso me sentir bem, porque eu estou sendo abraçado pela aura do ambiente. E ao passar pela Cracolândia, eu posso sentir medo, eu posso começar a sentir uma angústia, porque eu vou estar sendo abraçada pelo campo daquele local, certo? Então a aura é isso, né? Eu tenho a minha aura também. E por onde eu vou passando, eu vou deixando essa energiazinha impregnada, né? Tem pessoas que vêm na nossa casa e depois a gente fala, nossa, essa pessoa trouxe um ar tão agradável, né? Às vezes a pessoa sai e a gente fala, nossa, a casa ficou uma coisa assim meio pesada, né? Então é isso, né? A aura de cada objeto. E essa energia, ela vai ter um grande impacto na nossa saúde. Eu não sei se você conhece um experimento muito simples. Se você pesquisar, você vai achar vários experimentos que já foi feito com planta, mas um dos mais conhecidos é o do arroz. Foi feito também com água. Por exemplo, assim, teve um fotógrafo, não lembro se ele era fotógrafo ou se ele era um cientista, mas se você pesquisar, você acha facilmente, né, o experimento das gotas de água e da energia, alguma coisa assim, né? Então, essa pessoa pegou algumas gotas de água e foi experimentando algumas coisas nessa água. Então, falava nome de pessoas
que já fizeram coisas horríveis para a humanidade e a água ficava com uma forma horrorosa. Colocava uma música clássica para essa água e ao tirar foto e dar o zoom era muito linda a forma daquela água, né? É bem conhecido esse experimento, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição ou colocar o nomezinho aqui embaixo do vídeo. Isso foi feito também com grãos de arroz. Por exemplo, foi feito algumas pesquisas de alguma pessoa cozinhar o mesmo arroz da mesma panela e colocar um pouquinho em um potinho, outro em um potinho. Aí um potinho, a pessoa fala palavras assim, eu te odeio, e vai colocando, porque a palavra invoca um sentimento, né? E aí foi colocando para aquele arroz coisas horrorosas. Ah, você é horrível, você... E pega o outro potinho de arroz e fala... Eu te amo, você é lindo, como você é querido, você é amado. E o arroz que foi ali xingado, ele apodreceu mais rápido, ele foi mofando. E o arroz que foi recebendo energias de amor, né, de bem-estar ali, de amorosidade, quase que não apodreceu, né? E isso foi feito com plantas também, de plantas que foi recebendo o amor, ela crescer mais rápido, e flores que não foi recebendo o amor ou simplesmente uma palavra ali de xingamento, ela não foi crescendo, né? E se você for um pouquinho perceptivo, você vai também saber que até popularmente se tem isso, né? Tem gente que fala, ai, aquela pessoa é seca pimenteira, né? Onde a pessoa toca, a flor murcha, ela passa, ela elogia a flor, dá uma semana a flor cai. Tem gente que tem mão boa para flor, tem gente que não tem mão boa. O que é isso? A gente pode explicar através da energia, a energia da pessoa, não é mesmo? Então, eu posso dar 1000 exemplos sobre isso, né? Então, a aura, ela vai influenciar também no nosso corpo, né? Se aconteceu aquele experimento lá, né? Vamos dizer só através da água. Não vamos falar de todo o nosso corpo. Vamos pensar através da energia que a gente coloca na água, né? Que a água, ela é um campo, né? Que atrai muita energia. Vamos pegar aquele experimento, então, que o cara lá fez. Se eu não me engano, era um cara alemão. Ele pegou a água e falou Hitler, aí a água foi ficando com uma forma feia. Anjos, aí a água foi ficando com uma forma bonita. Vamos dizer isso. O nosso corpo, ele não é 70, 80, 60, 90% água? Se isso aconteceu com a água pequenininha ali, uma gotinha, né, um copo de água, por que isso não vai acontecer com a gente que tem o corpo, a maior parte, por cento de água? Só se for ver por esse exemplo, né? Vai influenciar. Imagina então se a gente estuda sabendo que tem aura, que tem isso, que tem aquilo, o quanto que a energia não vai influenciar até mais, não é? Então, né? A aura, ela influencia a qualidade dos nossos veículos. O que é os nossos veículos? O nosso corpo físico, a nossa mente, as nossas emoções, não é mesmo? O nosso espírito. Então, quanto mais eu tenho pensamento negativo, mais... Opa, deu um barulhinho? Quanto mais eu tenho pensamentos negativos, quanto mais eu não tenho fé em mim, quanto mais eu me critico, eu julgo o outro, eu faço fofoca, mais a minha energia vai ficando esgotada, mais sem qualidade ela fica. E isso vai cair onde? No meu corpo físico, né? Isso vai influenciar o meu corpo. Né? E vice-versa, o que eu colocar no meu corpo físico como alimento, como água, como líquidos, né? Que líquidos eu tomo? É muito álcool, é muito refrigerante, é muita água, é muito suco. Qual é essa qualidade? Porque a energia que estão nesses alimentos, esses líquidos, vai influenciar também no meu corpo como um todo. Se eu comer alimentos que têm mais pranas, eu vou me sentir mais revigorado. Se eu comer alimentos que têm poucos pranas, eu vou me sentir mais cansado. Tem gente que fala, nossa, eu termino de almoçar e eu fico sonolento, eu fico... A comida não era pra gente perder energia, né? Se a gente tá perdendo energia comendo, será que a gente não tá comendo alimentos
super sem energia, né? Um alimento que tá muito morto, um alimento que não tá com prana. Será que eu cozinhei demais o legume, por exemplo, né? Será que eu tô comendo poucas folhas, poucos chás, poucos temperos frescos, certo? Então, o que vem de baixo, o que vem do corpo, vai influenciar na minha energia. O que eu penso vai influenciar na minha energia, vai influenciar nos meus sentimentos, né? E assim a gente vai transformando a saúde ou a não saúde, não é mesmo? A nossa energia pode ser influenciada também pelas pessoas, sejam pessoas encarnadas ou desencarnadas. Ou seja, eu tô perto de uma pessoa e aí, conforme o que a pessoa vai trazendo, eu posso sentir uma indignação, eu posso sentir uma raiva e vai mudando a minha aura. Quem enxerga a aura consegue perceber isso claramente, né? Você vê ali uma pessoa que tá com uma aura específica, vai dizer ali que ela tá com uma aura azulada, meio rosa, meio verde, ali uma mistura, meio amarelo. Ela chega perto de uma pessoa, a pessoa começa a falar: meu Deus, o mundo tá horrível, né? Eu vi que tá acontecendo tal coisa e ao mesmo tempo tal coisa, e ela começa a jogar aquilo, e aquela pessoa que tava ali com a aura toda coloridinha vai sentindo o peso, vai entrando naquela atmosfera, vai entrando, e aí quem é médio enxerga a aura da pessoa mudando, a cor mudando, né? Cor é energia também. A gente não tem o estudo da cromoterapia que fala da influência que as cores têm na gente? As cores são energias, tudo são energias, né? Então as pessoas influenciam na gente. Tenha consciência disso ou não, né? E as pessoas desencarnadas também têm uma influência grande na gente, né? Bom, o Allan Kardec ele fala disso também. Ele fala assim: o vapor liberado de um corpo enfermiço é igualmente insalubre. Se você quiser pausar para ler, pode pausar. Se você se concentra melhor com uma pessoa lendo, aí pode deixar tranquilo. Acre e nauseabundo, o que infecta o ar dos lugares onde se reúnem muitas pessoas doentes. Ou seja, né, uma pessoa que tá com uma aura ali doentia, onde ela vai trazer a energia para aquele ambiente, certo? Assim como esse vapor é impregnado das qualidades do corpo, ou seja, esse vapor é a nossa aura, é a nossa energia, é impregnado das qualidades do corpo, a qualidade do pensamento, do sentimento, da alimentação. O perispírito é impregnado de qualidades, isto é, do pensamento, do espírito, e irradia tais qualidades em torno do corpo, que foi o que a gente acabou de falar, certo? E como eu tinha falado anteriormente, isso vai mudar no nosso mecanismo da saúde e da doença. A gente pode ver isso através dos chakras, tá? A gente pode falar dos 7 chakras, mas a gente pode falar de uma divisão dos chakras. A gente pode falar que a gente vai ter os primeiros chakras, que a gente pode chamar ali de chakra telúrico, que são os chakras que estão envolvidos ali com coisas mais específicas da Terra, que é o primeiro, segundo e terceiro chakra. Bem básico, assim, o primeiro chakra ele vai falar muito da nossa sobrevivência. Então, a alimentação, o dinheiro, a forma que eu cuido do meu corpo, que eu vivo a sexualidade e uma energia do chakra básico, que é a sobrevivência, tá? Eu posso pegar o segundo chakra, que eu vou falar das minhas emoções, dos nossos sentimentos, da minha sexualidade mais voltada para a emoção, seja uma emoção doentia ou não, né? Da minha energia. Eu posso pegar o terceiro chakra e falar ali do meu egoísmo ou da relação que eu tenho com a sociedade. Esses 3 primeiros chakras, a gente vai falar que são chakras ligados com a Terra. Então, se o meu relacionamento com a Terra for doentia, esses 3 chakras eles vão estar doentes e vão me causar doenças físicas, tá? Uma pessoa que tem um envolvimento, entre aspas, mais desequilibrados ou doentio com a sexualidade, ela vai
ter problemas nesses órgãos, né? Por exemplo, na sexualidade, ela pode ter algum câncer no testículo, ela pode ter algum problema nos ovários, essa pessoa pode ter infecção urinária, né? Se a pessoa ela tem um relacionamento doentio com a terra e ela come demais, ou ela não come nada, nunca, né? Se priva disso, ou enfim, ela, sabe, qualquer coisa assim não equilibrada com a alimentação, ela vai ter problema com o terceiro chakra, que está localizado ali perto do estômago. Então, ela vai ter o que fisicamente? Problema no estômago, úlcera, digestão lenta, sabe? Diversos problemas. Então, tudo que é energético vai cair nesse físico. E, se tratando dos chakras, cada chakra ele é responsável por uma glândula, ele é responsável por um sentimento, por um pensamento. Então a gente vai falar sobre a qualidade dos chakras influenciarem na saúde ou na doença. Por exemplo, o chakra do coração. Isso sobre o chakra eu tô dando uma pincelada porque no Reiki nível 1 eu dou muito aprofundada, tá? Então, quando a gente vai falar da nossa energia do coração, vai falar das nossas emoções, do nosso sentimento. Se eu tiver um chakra cardíaco bem trabalhado, então eu tenho amor por mim, eu tirei o rótulo do masculino e do feminino, né? Todo homem é assim, toda mulher é assim, né? Eu consigo sentir um amor pela outra pessoa, então eu não penso só no meu próprio umbigo, eu não penso só em mim, eu penso também no outro, eu sinto uma gratidão, eu vou desenvolvendo uma saúde do meu coração. E o coração, ele tá também responsável por a gente se sentir relaxado, se sentir tranquilo, né? Agora, se o meu coração, ele não estiver bem trabalhado, ele pode ser um coração rancoroso, um coração que guarda muito. Um coração que guarda muito, não tem um momento que ele explode? O que é muito guardado não explode? É a mesma coisa que acontece em um ataque cardíaco, por exemplo. Uma pessoa que tem um ataque cardíaco ou que tem uma crise do pânico, que o coração fica a mil. Né? Então, a gente vai tentando desenvolver esses chakras, que é desenvolver as nossas emoções. E que é também ter um bom desenvolvimento físico, né? Então, que está muito interligado com a nossa energia, não é mesmo? A pessoa que tem um amor tem uma energia diferente ali, pelo menos um pouco mais diferente de uma pessoa que guarda muito rancor, que fala muito mal da outra, que só quer o mal da outra pessoa, né? Que só quer falar mal, que não tá nem aí, tem energias diferentes, certo? Então a nossa máquina física, ela vai sendo aí moldada também através das nossas emoções, não é? Bom, a gente pode entender também a nossa saúde através da verticalidade e da horizontalidade. A nossa verticalidade, a gente pode entender como uma vida mais para cima, né? Por exemplo, a espiritualidade, os sentimentos altruístas, a subjetividade, a poesia, a arte. E a gente pode ter isso muito bem equilibrado com a nossa horizontalidade. Horizontalidade é aquilo que eu faço no dia a dia, é a alimentação, é o trabalho, é a sobrevivência, as compras, coisas mais rotineiras, digamos assim. Então, para a gente ter um mecanismo melhor da saúde, o que a gente deveria fazer? A nossa verticalidade deveria estar equilibrada com a horizontalidade, né? Então, eu vou trabalhar, eu me alimento, eu tenho relação sexual, eu durmo, eu acordo, porém, eu olho para as minhas emoções, eu não reprimo as minhas emoções, eu consigo chorar, eu consigo dar risada, eu consigo me relacionar comigo, eu tenho uma espiritualidade também desenvolvida, né? E se eu ficar muito aqui,
eu vou começar a ter doença, eu vou ter vazio existencial, começar a ter depressão, começar a ter ansiedade, tantas doenças que permeiam a sociedade hoje, que está relacionado com a horizontalidade da vida. Só que se eu só ficar no vertical, né, eu vou pro extremo, então eu faço jejum, porque eu atrelo a espiritualidade a isso, né, eu atrelo a espiritualidade a não ter dinheiro, né, quem tá muito só na verticalidade, né, o adoecimento. Eu não tô nem aí pro corpo, é uma coisa muito medieval, né, que a Igreja Católica preservava na parte mais medieval, né, então não pode fazer sexo porque sexo é pecado, você não pode comer muito porque comer é pecado, você não pode, né, ter muito dinheiro, você tem que doar para a igreja porque senão é pecado. Então eu vou tendo uma verticalidade que também não é saudável, né? O que adianta você ser espiritualizado e você não cuidar do seu corpo? Cadê o amor? Será que isso é espiritualidade mesmo, né? Então, a gente pode ter a doença tanto numa pessoa que se fala que é muito espiritualizada, mas na verdade não é, né? Porque a espiritualidade, ela tá também no equilíbrio, né? E a gente pode ter a doença na pessoa que só olha pro físico, só olha pro boleto que tem que pagar, né? Não acredita em si, não acredita em mais nada no universo, também vai estar doente. Então, o mecanismo da saúde ali é a gente conseguir estar entre os dois mundos, e isso que faz também os nossos chakras equilibrados. Então, o que adianta eu ter ali o meu chakra telúricos bem trabalhado, né? Então, eu me alimento muito bem, eu me exercito, né? Eu vou à academia, eu durmo bem, eu tô me sentindo bem, eu tenho vitalidade, mas cadê o amor ao próximo, né? Eu esnobo o outro, eu me sinto superior, eu não tenho um contato divino, então o que adianta eu ter o chakra telúrico aqui bom, né? Eu vou estar saudável enquanto jovem, mas eu vou chegando na velhice e vai manifestando outras doenças, né? E se eu tiver o espiritual bem desenvolvido? Nossa, eu medito muito, né? Eu me dou muito ao outro, eu faço muito caridade, eu sou muito amoroso, eu faço oração, eu vou ao centro espírita, eu vou orar, eu vou na igreja católica, toda missa eu tô lá, mas eu não cuido do meu corpo físico, eu não tenho vitalidade, eu não ganho dinheiro, eu não tenho prosperidade. Tá, mas e aí, né? Você tá então encarnado para quê? Então, essa por isso que é importante a gente olhar para todas as áreas da vida, que é também olhar para os chakras, que é também dentro da astrologia olhar para todas as energias de signos, as casas, não é mesmo? Os arquétipos, enfim, depende daí da linha que você siga, do que você chama, é isso, né? Esse equilíbrio é muito importante, sim, né? Então, um pouquinho do mecanismo da saúde e da doença a gente pode ver através dos chakras, né? Vão ter ali algumas doenças específicas. Ah, sim. Então, disso que eu estava falando, da horizontalidade, a gente pode cair em algumas doenças que hoje em dia a sociedade tá, porque a nossa sociedade hoje ela é pautada só para eu lembrar do nome, de uma horizontalidade muito grande. Então a pessoa tem que estar bonita, a pessoa tem que ganhar dinheiro, a pessoa ela tem que se expor, a pessoa ela tem que, sei lá, ter um racional desenvolvido, né? Então estudar, trabalhar, ganhar dinheiro. E aí ela vai entrando em algumas neuroses de massa, que a gente vai entrando em alguns autores ali, por exemplo, o Viktor Frankl, e ele fala de uma sociedade que está em neurose, a massa, né, a maioria das pessoas, é uma sociedade que vai ter falta de sentido, então vai cair nas compras, né? Então compre para você se sentir melhor. Então a sociedade vai achar que é comprando que ela vai ser maior, então ter um melhor carro, ser a pessoa mais bonita, fazer plástica. Não que isso sejam coisas ruins, né? Mas são coisas que quando feitas em massas e às vezes sem questionamento, aponta um problema da sociedade, né? Aponta quando a gente vê que
tem coisas que vão aumentando na sociedade e outras que vão diminuindo, né? Então o sentido de vida vai diminuindo, mas vai aumentando o nível de plásticas que são feitas e ao mesmo tempo aumenta a depressão e ao mesmo tempo aumenta o consumo do brasileiro e ao mesmo tempo aumenta a ansiedade, entendeu? Então ele fala que quando a pessoa ela cai no vácuo existencial, falando ali um pouquinho da filosofia e da psicologia mais existencialista, ali Viktor Frankl também, eles vão falar que quem tem vácuo existencial, essa sociedade, é uma sociedade que tem muita depressão. E o que acontece? A nossa depressão está cada vez mais aumentando. É uma sociedade que tem agressão. O que acontece? A gente está tendo até uma guerra agora. Os vícios tóxicos, o que acontece? As pessoas têm vários vícios, né? Não é só alcoolismo, não é só cigarro, são vários vícios. Então isso é um sintoma de que talvez a gente está muito nessa horizontalidade. Mas cadê a verticalidade da vida? Muitas pessoas falam, mas é pseudociência, mas é misticismo. Tá, mas a gente então vai ignorar uma parte crucial da nossa vida, que é a espiritualidade, porque a gente tem preconceito, né? A espiritualidade que é para mim não é a espiritualidade que é para você. Você vai adoecer porque você tem preconceito e vai negar a busca de sentido na vida, né? Não. Então, é importante também a gente ver através dessa perspectiva, né? Não é que seja uma verdade absoluta, mas isso que eu estudei, né, faz muito sentido para mim. Então, cada um pode ter a sua forma aí de criar a sua espiritualidade, né, a sua verticalidade na vida. Pode ser através de começar a entrar em contato com crianças e ajudar essas crianças. Pode ser encontrar um estilo de vida. Pode ser encontrar uma boa religião. Pode ser, sabe? Enfim, mas a gente precisa entrar em contato com essa verticalidade, né? Entrar em contato conosco, com o nosso interior, com as nossas emoções, com o nosso bem-estar, senão a gente vai continuar doente, né? Então é isso. O que vai trazer também muito mecanismo, né, da saúde, da doença ou não, são o quanto a gente se deixa acumular ou não, né? Então, a gente precisa ao longo da vida ir descristalizando algumas coisas que tá na nossa vida. Então, ao longo da vida, pode ser que eu desenvolvi uma mágoa pela minha mãe ou uma revolta por chefes, por figuras masculinas ou por figuras femininas, e isso vai me causando uma doença. Vai causando, por exemplo, o cortisol. O cortisol é muito hormônio que vai causando estresse no nosso corpo. E vá que eu tenho uma rixa com, sei lá, a minha madrasta. Eu nem tenho madrasta, mas enfim, é só um exemplo. Né? Uma rixa pela minha madrasta. Ai, mas eu não gosto dela, eu julgo ela. E aí quando a presença dela me irrita, é uma raiva acumulada, uma coisa acumulada, eu tô fazendo mal pra quem? Eu tô liberando cortisol pro meu corpo, adrenalina. Isso vai aumentando ali as minhas suprarrenais. Eu vou liberando açúcar pro meu corpo. Daqui a pouco eu tô diabética e nem sei porquê. Eu não como doce. Eu me cuido. Tá, mas será que não são as emoções, os hormônios que influenciaram nisso? Né? Então, tudo que tá acumulado na gente pode ir gerando uma doença. Então, a gente, na vida, o que a gente faz é deixar a nossa energia fluir, como se tudo fosse um grande rio. Então, a gente vai buscando ao longo da vida tirar os acúmulos que a gente tem. E isso vai gerando uma maior saúde. Não é que a gente vai ser pessoas mais equilibradas, mais saudáveis. Eu nunca vou ter uma doença, eu nunca vou ter uma gripe, não. Mas você vai ter uma vida com mais qualidade, né? Você não vai estar toda hora doente, toda hora se sentindo mal. A gente merece ter uma boa qualidade de vida. E isso vai ser influenciado holisticamente pelo que eu como, pelo que eu penso, pelo que eu sinto, com as pessoas que eu ando,
com os programas que eu assisto, com a música que eu escuto, né? E vendo, né, o que mais está prejudicial e saber ali dar uma controladinha naquilo é que vai trazer um maior equilíbrio ou não, né? Isso é bem importante também. E aí, aquilo que a gente está falando aqui, a gente já comentou muito ali quando a gente estava falando sobre os chakras também. Outra coisa que influencia muito a nossa saúde ou não, que é esse desenvolvimento do nosso espírito, que é esse crescimento emocional, mental, espiritual, físico, é através dos nossos estados da nossa mente, que vai influenciar os estados ou estágios do nosso ego. Isso a gente pode ver muito através das ondas eletromagnéticas da mente, por exemplo, né? Se a gente anda em uma mente muito beta, a gente vai começar a ter inflamação no corpo, começar a ter alguma doença, começar a ter ansiedade. O que é uma mente em um estado mais eletromagnético beta? Uma mente estressada, uma mente que trabalha muito, que fica muito tempo na internet, que não consegue parar. Essa mente vai gerando doença. Então, quanto mais a gente consegue tirar um tempo para diminuir as ondas cerebrais, mais a gente vai também ter uma melhor qualidade de vida. E não é que a gente vai ficar zen. Ah, então eu só vou ter ondas calmas, eu vou estar sempre muito calmo, eu vou falar muito baixo, eu vou estar ali sempre tranquilo, nunca vou me estressar, nunca vou... Não, não é isso. Mas é você não tá também sempre naquele estado de estresse, sempre naquele estado a mil. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que... Nossa, meu Deus! O que vai acontecer com a sua mente? Daqui a pouco você tá com uma úlcera no estômago, com uma coisa, e não sabe que tem a ver com a sua mente, não é mesmo? Não tá conseguindo dormir à noite e não tá desenvolvendo bem o hormônio, e daqui a pouco, sei lá, sabe? Então, é muito importante também as ondas que a gente está tendo na nossa mente. Como que a gente faz para diminuir essas ondas cerebrais? Diversas formas. Relaxar, botar uma musiquinha, meditar, usar óleos essenciais, pegar um tambor xamânico, tudo que faça você focar sua atenção, sabe? Respirar, escutar uma música, dançar, caminhar, tudo que tire você daquela coisa louca da mente, sabe? Aquela horizontalidade, né? Então, quando que eu tenho que fazer isso? Quando que eu tenho que fazer aquilo? E é trabalho, e é escola, e é faculdade, e é esposa, e é filho, meu Deus, sabe? Então, diminuir as ondas da nossa mente é também desenvolver uma espiritualidade, porque quando a gente aquieta a mente, não começa às vezes a vir resposta? Não começa as coisas a ficar mais simples? Não começa daqui a pouco que você achava que era um problema ficar mais simples? Você fala, nossa, mas era só isso. Passou o estresse, passou a irritação com o outro, passou a raiva. Porque você estava mais focada no eu. Você estava mais claro, né? Mais em contato com a sua espiritualidade, com o seu eu superior. Então é muito importante tirar momentos para descansar. 5 minutos. Bota uma meditação guiada. Não precisa ser algo muito grandioso, sabe? Tem pessoas que falam assim, reiki não é pra mim porque eu não sou calmo, eu não ficaria assim horas me aplicando reiki. Mas não é sobre isso. É sobre você conseguir ter um contato consigo, né? Você ter uma forma de ajudar a transmutar algumas energias, de se trazer mais energia, de se recarregar mais, de estar no momento presente, nem que seja durante 5 minutos. Você atrita suas mãos, deixa ali no coração, nem que seja só para diminuir os ritmos da mente, nem que seja só para ajudar a dormir. A pessoa que há anos não consegue dormir nem com remédio, sabe? Então, é isso, os estados da mente, ela influencia todo o nosso ser, tá tudo interligado. Bom, tem muita coisa ali para trazer em outros vídeos também, né? Que eu coloquei aqui para me inspirar, enfim. E aí a gente vai entrar nas ferramentas do equilíbrio, né? Viktor Frankl
que foi um psicólogo, ele se fez psicólogo, né? Ele era um psiquiatra, um médico, tem uma história de vida muito profunda, muito triste, muito bonita, não tenho o que dizer, né? Muita coisa ali. Viktor Frankl, ele passou por 4 campos de concentração e ele foi criando a sua teoria. Ele já tinha começado a criar antes e no campo de concentração ele foi desenvolvendo algumas coisas também. Ele percebeu de que mesmo o ser humano tá na maior dor ali, tá sendo torturado, foi tirado tudo dele, mesmo assim ele tem a escolha, ele tem uma escolha de ter uma esperança para o futuro, de saber de que agora não dá para se equilibrar, agora não dá para estar bem, mas em algum momento eu vou conseguir, né? E aí ele vai falar ali de que o nosso mecanismo de saúde, ele tá dividido. A gente, bom, enfim, se a gente for ver os gregos, antigamente na Grécia, se falava de nous, psique e soma. Nous é o nosso mundo espiritual, ou o nosso espírito. Psique é a nossa alma, que tá ali perispírito, aura, mente, emocional, que tem a psicologia. E tem a soma, que é o nosso corpo físico, tanto que a gente fala, doença somática, somatizou, né? Somatizou. Por quê? Porque antes passou pelo psique e antes passou pelo espírito, não é? Ou só pelo espiritual e foi para a mente, caiu no corpo, ou veio da psique e caiu no corpo. Qual o exemplo disso? Uma pessoa que entrou em depressão, né? Tá, a doença ela pode ter vindo do espírito ou da mente da pessoa, do emocional da pessoa, entrou em depressão. Isso não vai cair no físico? Isso não vai somatizar? Ela não vai diminuir alguns hormônios? Ela não vai, às vezes, ficar com falta de algumas vitaminas? Somatizou, né? Então, não é tão místico assim, se a gente for ver, né? Então, Viktor Frankl, ele falava que somos seres biológicos, psicológicos e noológicos, ou seja, a gente tem um corpo físico, a gente tem um corpo psicológico e a gente tem um corpo espiritual. Ele não falava corpo, mas ele falava planos, né? Enfim, esferas. A gente tem doenças que é só do biológico, para ele, né? Tem doenças que é só do psicológico e tem doenças espirituais, né? O que seria uma doença espiritual dentro do espiritismo? A pessoa, ela tá sendo obsediada ou ela tá se obsediando. O que é uma pessoa se obsediar? Se auto-sabotar. A pessoa que não tem fé em si. A pessoa que não tem um sentido na vida. Uma pessoa que tem muito vazio. O que é uma doença psicológica? Uma pessoa que pensa muito negativo. Uma pessoa que tem um emocional que puxa ela para baixo. O que é uma pessoa com uma doença biológica? Uma pessoa que tá sem vitalidade, que tá sempre letárgica, que tá sem energia até para fazer alguma coisa, né? Já começa a ter uma respiração muito ofegante por qualquer subida de escadas. Então, o Viktor Frankl, ele falava que a gente, né, a gente até olha ali para o biológico, algumas outras pessoas olham para o psicológico, mas o espiritual, né, o ser humano, ele busca esse espiritual. E se ele não busca esse espiritual, ele pode cair no vazio muito grande. Então, algumas ferramentas que possam ajudar no nosso equilíbrio é a gente buscar um certo sentido na nossa vida. A gente precisa ter um sentido de viver, senão vou viver para quê? Né? Tem gente que se suicida, tanto que ele falava muito do suicídio. O que é o suicida? É a pessoa que desistiu da vida. A vida não faz sentido. Por que eu vou viver? Não tem sentido. A família não faz sentido, o trabalho não faz sentido, o estudo não faz sentido. Não é porque eu posso encontrar um trabalho que tenha sentido, eu não vou estar uma pessoa mais equilibrada se eu tiver um trabalho que faz mais sentido. Tem gente que adoece no trabalho. Tem depressão por causa do trabalho. Tem crise do pânico, por quê? Porque o trabalho não faz sentido. Então, a gente atrelar essas partes da nossa vida, o físico com o psicológico e com o espiritual, vai ajudar no nosso equilíbrio.
E que ferramenta, de repente, eu posso usar? Eu posso fazer um psicólogo, eu posso ir numa casa umbanda, eu posso ir numa casa de espírita, eu posso começar a fazer reiki, me auto-aplicar, eu posso começar a usar óleo essencial, eu posso fazer rituais xamânicos, eu posso meditar, eu posso começar a frequentar uma religião que vai me ajudar, eu posso não ter religião nenhuma, mas meditar, a ler, o sentido da vida, né? Cada um vai buscar o seu sentido. E Viktor Frankl, ele até fala, né? Você não tem um sentido na vida? Você não tem uma missão na vida? Então eu lhe dou uma. Buscar a sua missão. Buscar o seu sentido, né? Então, e o sentido da vida? Buscar o sentido, não é mesmo? O Mikao Usui, que foi ali o criador do Reiki, né? O redescobridor do Reiki, ele falava de que se a gente tiver uma mente saudável, o nosso corpo ele vai ficar também mais saudável. E um corpo saudável não necessariamente é um corpo, então eu nunca mais vou ter doença, como eu comentei antes, nunca mais vou ter indigestão, nunca mais vou ter dor de barriga, nunca mais vou ter... Não, porque a doença ela pode vir do espírito. Eu posso ser uma pessoa super saudável, mas espiritualmente não, né? Então o que ele fala? A saúde começa na mente. O Reiki, ele ajuda no físico, ele ajuda no emocional, ele ajuda na mente. Por quê? Porque ele também passa pelo espiritual. Equilibrando esse espiritual, eu vou ter uma mente mais equilibrada, mais harmônica. Quando você medita, quando você ora, quando você frequenta algum local que você se sente bem, você não se sente mais equilibrado mentalmente, né? Então é isso. Para ele, o equilíbrio físico, o corpo físico, né? Ele passa por uma mente saudável. Para Mikao, você não consegue ser saudável se você tem ansiedade, se você tem, você ainda não vai ter um corpo saudável, porque a mente ela vai influenciar nesse corpo, ela vai influenciar nos hormônios, que vai influenciar em tudo, né? E ali pro espiritismo, a nossa saúde, o nosso equilíbrio, ele vai passar pelo nosso moral, pela nossa ética. O espiritismo ele vai entender de que quando eu tenho uma moral doentia, eu vou ter um corpo doente. Porque eu vou ter... vá que eu seja uma pessoa que... É porque no espiritismo, a moral ela não passa pela moral filosófica, porque na filosofia, o que é moral? É eu seguir as leis, né? Moral, o que é ser moral na nossa sociedade? É não atropelar ninguém, é sair na rua vestido, porque é imoral sair pelado, então eu posso ir preso. Então, moral, para a filosofia, ela tá dentro da sociedade, o que pode ou não pode nessa sociedade, que é diferente da ética. Para o espiritismo, a moral, ela é chamada de como se fosse uma ética, como se fosse a minha personalidade, né? Eu tenho uma personalidade mais equilibrada ou não, é como se fosse isso, né? Então, para o espiritismo, vá que eu seja uma pessoa ciumenta, né? Ou seja, a minha moral de ser uma pessoa, de ter um amor mais qualificado, ainda não tá tão boa. Então, vou ser uma pessoa que vou querer prejudicar a outra. O meu amor, ele vai estar muito ligado ao apego. Então, eu só amo a pessoa se ela servir para mim, se ela me dá prazer. Se ela não me dá prazer, eu também, né? Então, isso vai trazer doença também para a pessoa. Porque daqui a pouco a vida não vai ter também sentido. E isso vai cair no físico, né? Então, é muita coisa para falar em um só vídeo. Mas para o espiritismo, a minha personalidade, a minha evolução espiritual, ela vai fazer todo sentido no meu equilíbrio físico ou não, né? Bom, foi isso, né? Foi uma pincelada aí do que eu ando pensando, que eu ando estudando também. É um gostinho, né? Para quem gosta aí desses assuntos. Mas, enfim, é um gostinho que eu queria trazer para influenciar você a estudar mais.
né? Tudo que eu fui comentando pode ter ficado ali uma sementinha para você ir buscar mais sobre o termo, para você querer descobrir mais sobre, sei lá, algum tipo de coisa que eu falei aqui. Então, se esse vídeo cumpriu esse papel, escreve aqui para mim o que você se interessou nesse vídeo, o que te despertou, se teve algum insight, se você se interessou a saber mais sobre o nous, sobre a psique, sobre os chakras, sobre a horizontalidade, verticalidade na vida, sobre a aura, sobre o perispírito. Então, estudar mais o espiritismo, estudar mais, sei lá, Viktor Frankl, estudar mais Mikao Usui, né? Fala aqui pra mim aqui embaixo o que você gostou. Algumas referências aqui, tá? Joana de Ângeles, Ser Consciente, Autodescobrimento da Busca Interior, A Gênese de Allan Kardec, Revista Espírita do mês de agosto, Livro dos Espíritos, a minha apostila do nível 1, né? Que lá eu falo muito sobre chakras, sobre a parte eletromagnética da mente. Inclusive, se você se interessa por assuntos desse tipo, vem fazer o curso de Reiki comigo, né? É muito legal o curso de Reiki, ele ajuda muito, né, nessa nossa busca da espiritualidade. Eu não gosto de falar de cura, porque cura para mim é algo muito romantizado, né? O que é a cura? Né? Fica aí uma pergunta, o que é uma pessoa ser curada? A gente não busca, né? A gente não reencarna várias vezes, a gente não passa uma vida inteira buscando um equilíbrio. Então, o que é a cura? Né? Como que só algo isolado pode curar? Né? Mas aí é isso, né? O Reiki, ele traz essa postura de vida. Ele auxilia a gente na vida, né? Ele não resolve nada, nada resolve nada. Mas quando a gente vai misturando as ferramentas para isso ter uma maior qualidade de vida, aí a gente está em busca da verdadeira cura, né? Então, se você quiser, vem fazer o curso de Reiki, tá? Que é mais focado nessa parte aí de estudos que a gente viu hoje. Então, obrigada para você que chegou até aqui. Fala aqui embaixo pra mim, eu cheguei até aqui, eu fiquei até o final, Gabi, né? Se você aí aguentou ver todo esse tempo aí de eu falando, que eu falo, viu, gente? Eu falo. Mas tá bem. Um abraço. Se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreve para ver mais vídeos como esse. Para ver aqui no canal tem alguns assuntos bem interessantes. Vai vir mais também, vídeos legais. Então se inscreve, seja bem-vindo. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, porque aí o YouTube entende e indica para mais pessoas, né? Mais pessoas vão poder ver esse conteúdo. Se você gostou, então, para outras pessoas ver, compartilhe, enfim. Um abraço. Se quiser se conectar com alguns trabalhos que a gente tem, curso de astrologia, curso de alquimia, curso de Reiki, astrologia, tarot terapêutico, só mandar o e-mail, tá? Um grande abraço e até!